vou te apresentar a alguém. Este é Ra, o Criador do Universo, o Deus Sol, o mais poderoso de todos, que reina no céu, na terra e no mundo subterrâneo. Aquele que nos traz calor, que alimenta nossas plantações com luz e que usa sua barca dos milhões de anos Mandjet para passear pelo céu durante o dia e à noite navega pelo mundo subterrâneo a bordo da Meskhtet. Olhar diretamente para Ra não faz bem para a retina nem revela suas belas formas. Mas aqui está ele. É bom ressaltar que essa é apenas uma das diversas formas pelas quais Ra costuma se apresentar. Corpo humano, cabeça de falcão e carregando uma cobra enrolada em torno do sol acima da cabeça. Que foi? Parece muito fantasioso? Ingênuo demais, talvez? Um deus parte homem, parte animal, que leva o sol em cima da cabeça a bordo de uma barca mágica celestial? Você não pensaria assim se tivesse nascido na época em que esta civilização estava em seu auge. Conhecidos principalmente pela grandeza de sua arquitetura, os Kemet, moradores da Terra Preta, nome que eles próprios se deram por viverem em uma área extremamente fértil, ou egípcios, como os gregos os chamavam, foram um povo cuja cultura prevaleceu por aproximadamente 3.100 anos. Durante 3 milênios, milhões de pessoas cultuaram deuses metade gente, metade bicho, todos com poderes sobrenaturais. Os faraós também tinham tais poderes e deveriam ser adorados como deuses. Você acha que se tivesse nascido naquela época e naquele lugar, pensaria diferente daquelas pessoas? Muito provavelmente não. Quando seu pai ou a sua mãe apontasse para o sol e dissesse Ra pela terceira ou quarta vez, você já teria assimilado o nome da deidade e é incorporado para o seu recém-formado panteão de deuses. E não há nada de errado com isso. Nós, seres humanos, precisamos de uma concepção de mundo para que a realidade faça sentido. Os deuses, crenças e rituais egípcios serviam muito bem a eles. Serviriam até hoje se a sua religião não tivesse declinado e desaparecido com a ascensão do cristianismo e do islamismo durante a Idade Média. É difícil continuar a acreditar num Deus metade homem, metade falcão, quando todos em volta de você estão cultuando um Deus único cujo filho se sacrificou para salvar a humanidade. As religiões não costumam dialogar muito bem entre si, já que suas crenças fundamentais invalidam umas às outras. Se eu acho que Ra criou o universo e você pensa que foi Zeus, um dos dois deve estar errado. Esses conflitos levaram a humanidade a guerras sangrentas que duram até hoje. Nós somos seres tribais, e instintivamente nós queremos defender a nossa turma. Isso provavelmente funcionou muito bem nos mais de 200 mil anos da pré-história, quando nós vivíamos em grupos pequenos, tribos literalmente. Mas quando os meios de transporte foram sendo aperfeiçoados, os mercadores partiram atrás de novos negócios e as civilizações entraram em contato umas com as outras, ficou difícil evitar os conflitos. Afinal, ninguém estava disposto a ceder. Por que o meu deus meio homem, meio falcão seria menos poderoso do que a sua deusa, uma mulher azul com 10 braços? Se já era difícil uma pessoa tentar convencer outra que o seu Deus era o verdadeiro, imagina o que acontecia quando duas civilizações, com culturas e religiões moldadas de acordo com crenças diferentes, tentavam dialogar. E pior, civilizações com estruturas de poder apoiadas sobre essas crenças. Seria difícil, se não impossível, que dois povos conseguissem conviver em harmonia se suas concepções de mundo fossem fundamentalmente conflitantes. No entanto, como podemos confirmar nos dias de hoje, em que centenas de países convivem em razoável harmonia, alguns pontos em comum foram encontrados. Em determinado ponto da história, algumas verdades fundamentais foram estabelecidas, verdades capazes de ser aceitas por gente que acredita em coisas tão diferentes quanto deusas azuis com 10 braços e homens com cabeça de falcão passeando em barcos celestiais. 600 anos antes do nascimento de Cristo, um homem visitou a cidade de Magnésia em busca das estranhas pedras mágicas que davam nome à cidade. Ele constatou, para o seu espanto, que elas realmente atraíam o ferro e deduziu que aquilo era uma manifestação da alma da pedra. Hoje nós sabemos que ele estava errado, claro, mas o importante foi a mudança de foco.
Até então, todo evento natural era atribuído aos deuses. Tudo acontecia por vontade de Zeus, ou de Ra, ou de Ganesh. Esse homem foi o primeiro a atribuir eventos naturais à natureza. Seu nome era Tales de Mileto, e sua influência mudou radicalmente a cabeça dos pensadores que o seguiram. Tales foi um homem tão à frente do seu tempo que 2.400 anos antes de Darwin, ele já dizia que todos os seres vivos tinham surgido da água e evoluído até suas formas atuais por processos naturais. Usando seus conhecimentos de meteorologia, herdados dos fenícios, em determinado ano ele previu uma safra recorde de azeitonas e alugou todas as prensas de azeite de oliva da região. Quando a enorme safra chegou, os fazendeiros foram forçados a pagar a ele pelo uso das prensas, o que aumentou sua fortuna significativamente. Tales olhou para o mundo por um prisma completamente diferente até então. Ele procurou na natureza as regras e leis que ela mesma seguia para tentar explicar o mundo, e deu assim origem ao pensamento científico. A verdade é que a verdade só é verdade mesmo quando é verdade. Em outras palavras, a verdade só pode ser chamada assim quando for verificável, reproduzível. A partir do momento em que pudermos observar o Sol com um telescópio, medimos sua distância e tamanho e entendemos o processo que o faz brilhar e nos aquecer, fica difícil acreditar que debaixo dele existe um homem com cabeça de falcão carregando sobre uma barca. E por que o Tales? Por que isso aconteceu na Grécia, naquele tempo especificamente? Porque Mileto, a cidade onde ele nasceu, era apenas uma colônia grega, parte de uma série de colônias recém-fundadas. Aquele não era um lugar de destaque. Seus moradores não faziam parte da população de impérios como o egípcio, ou o fenício, ou o babilônico. Não havia gente poderosa temendo perder seu poder para as novas ideias. Tales e seus contemporâneos podiam pensar livremente, podiam questionar a realidade. E como as suas colônias eram visitadas por inúmeros marinheiros vindos de todas as partes do mundo para fazer negócios, eles tinham contatos com diversas concepções do mundo, o que os fez deduzir: se o egípcio me diz que Ra criou o universo, mas os sacerdotes da minha cidade falam que foi Zeus, provavelmente mentiram para os egípcios. Já o babilônio me disse que foi Marduk quem criou o universo. Será que os sacerdotes babilônicos mentiram para ele também? E quem me garante que os sacerdotes da minha cidade não mentiram para mim? Tales não achava que os líderes religiosos de cada civilização faziam isso por maldade. Eles simplesmente não tinham ferramentas para entender a natureza e então inventavam histórias que a explicavam. Mas deveria ter alguma maneira de entender a natureza, decifrar suas leis, prever o seu comportamento. Esse raciocínio acabou criando a escola jônica, centro onde filósofos como Anaximandro e Anaxímenes debatiam suas ideias sobre a natureza. Eles não costumavam concordar entre si, mas isso não importa. Eles estavam lá para questionar e deduzir, e não apenas aceitar o que a voz da autoridade os impunha. Os contemporâneos de Tales e seus seguidores, conforme adquiriam conhecimento, começaram a inventar diversas ferramentas, medir o tempo, prever eclipses, aumentar a eficiência das suas plantações, melhorar o desempenho dos seus barcos. A verdade vinda da natureza tinha usos práticos. Suas cidades prosperaram. Porém, como dizem os ingleses, todas as coisas boas acabam um dia. Os poderosos da época, eventualmente, ficaram incomodados com ideias tão estapafúrdias como as de Anaxágoras, um dos filósofos que surgiram após Tales e sua escola jônica, que afirmava que a Lua era um lugar assim como a Terra e o Sol era uma pedra flamejante no céu. Por não considerar que a Lua e o Sol eram deuses, Anaxágoras foi preso. Para piorar, outra escola de conhecimento, a de Pitágoras, foi adotada pelos poderosos da época por um simples motivo: ela desencorajava os experimentos e a aplicação da ciência. Pitágoras e Platão, o seu seguidor mais influente, achavam que o pensamento era mais poderoso do que o experimento. Eles achavam que o reino dos astros, o reino dos deuses, era perfeito, assim como a matemática.
Um dos seus seguidores, Hipaso de Metaponto, percebeu que a raiz quadrada de 2 não podia ser descrita por números racionais. Foi a primeira pessoa a descobrir um número irracional. E por ir contra a crença da perfeição divina de Pitágoras e Platão, ele foi condenado à morte. Os platônicos então passaram a suprimir suas descobertas matemáticas e inibir aqueles que estavam dispostos a estudar o ramo. Eles sistematicamente terminaram com o pensamento científico, impedindo novas descobertas e avanços. Isso aconteceu mais de 400 anos antes de Cristo, e o mundo só voltou a despertar quase 2000 anos depois, quando Kepler, após lutar insistentemente para provar que as órbitas dos planetas caberiam dentro dos 5 sólidos perfeitos de Platão e fracassar, finalmente cedeu e resolveu usar observações dos astros para deduzir as leis que agora chamamos de leis de Kepler. Um seguidor de Platão, 20 séculos depois, começou a derrocada de suas ideias e nos deu esse mundo que temos hoje, onde alguém como eu pode gravar um vídeo dentro de sua própria casa e ser visto por qualquer pessoa no mundo que se interesse por aprender mais sobre o assunto. E por que as ideias de Platão prevaleceram? Por que os gregos não seguiram o que a escola de Tales de Mileto pregava? Porque Platão cedeu aos poderosos da época. Sua filosofia justificava a escravidão, que era comum na Grécia e importante para aqueles que estavam no poder. Já as ideias dos seguidores de Tales eram perigosas demais para serem divulgadas, e por isso foram suprimidas. Isso não acontecia só naquela época. Desde sempre o poder de Tolkien deve ou não ser ensinado, e isso continua a acontecer até hoje. A pandemia do coronavírus é um ótimo exemplo, em que um número absurdo de negadores da ciência morreu por teimosia, para provar um ponto. Nós já deveríamos ser mais inteligentes do que isso. Deveríamos ter perdido essa ingenuidade há muito tempo. Mas mesmo assim, continuamos a ser manipulados por aqueles que estão no poder para que eles permaneçam lá. A humanidade caminha a passos de lesma por conta disso. Talvez se as ideias de Platão não tivessem sido empurradas goela abaixo da humanidade por mais de 2000 anos, hoje em dia nós já teríamos erradicado a fome, a miséria, as doenças, e a Terra seria um planeta saudável novamente. Não temos como saber. Sabemos apenas, porém, que é possível suprimir a verdade, nocauteá-la, colocá-la em coma, mas não matá-la. Como dizia Carl Sagan, nós trazemos significado ao mundo com a coragem de nossas perguntas e a profundidade de nossas respostas. E cá entre nós, a realidade costuma ser muito mais maravilhosa do que as melhores fantasias. Eu sou o Juliano Righetto e você assistiu ao Somos Míopes porque somos breves.